senador Cristóvão, que ora preside essa casa e sempre trazendo o seu conhecimento, o seu posicionamento firme, responsável, debatendo os assuntos de ambos no aspecto nacional, olhando o país de frente. Senhores telespectadores, senhoras telespectadoras, da TV Senado, 20 da Rádio Senado. Senador Cristóvão, você vê que é a questão do destino. Sábado, agora esse final de semana, eu, por razões do nosso trabalho, por força do nosso trabalho, eu não fui ao meu estado, até porque vim na segunda e voltei na quarta com a presidente Dilma. Nós fomos até o estado de Roraima, voltamos. Eu agradeço muito à presidenta por isso, porque ela demonstrou grandeza, que foi um dia, digamos assim, um dia extremamente tenso. Ela, quando estava se trocando as comissões na Câmara, ela não abandonou da sua agenda, ela assim mesmo foi a Roraima, porque ela sabia que o assunto que ela estava levando ao estado de Roraima era um assunto da maior importância para aquele povo. É a mesma coisa que alguém sequestra alguém sequestra e a polícia chegar ao cativeiro, saber que ali tem um sequestrado e um sequestrador e que precisa dar àquela pessoa liberdade. E a presidente Dilma, naquela hora, foi em Roraima, porque outros governos engessaram o estado de Roraima e ela foi ali levar documentos importantes, como a liberação do IBAMA para dar continuidade na obra de Tucuruí, para a gente ter uma energia mais firme, interligar o país, e mais do que isso, dar ao estado de Roraima uma energia mais barata, uma energia segura, para permitir futuros investidores naquele estado que agora já se desponta como a nova fronteira agrícola do país. Ao mesmo tempo também que ela quando fizeram a lei que passava as terras da União para o estado de Roraima, esse território, ela não previa, o estado de Roraima já tem hoje 66,8% de suas terras comprometidas com área militar, unidade de conservação, área indígena, etc. E ao passarem esse decreto, fazerem um decreto, o fizeram de forma irresponsável, que incluíram mais um Parque do Lavrado, que é uma forma de preservar uma savana que existe hoje no nosso estado e que já está preservada pelas áreas indígenas. Essa é uma área que tem disponível ainda para a produção e que, por acaso, ela foi colocar esse parque e a presidenta foi lá. Então, eu fiquei esse final de semana para dar continuidade ao nosso trabalho e fui convidado, senador Cristóvão, para ir aqui no município, e eu queria aqui falar para Vossa Excelência. Queria falar para o senador Cristóvão, senador Regufe, senador Hélio José, companheiros daqui que representam o Distrito Federal. Senador Cristóvão, aqui hoje, ao redor do Distrito Federal, nós temos aproximadamente, senador Cristóvão, 18 parques de vaquejada. Hoje, no Distrito Federal, em torno do Distrito Federal, há 18 parques de vaquejada. A vaquejada, ela é uma festa genuinamente brasileira, com uma tradição de mais de 100 anos. E nos últimos 10 anos, ela se modernizou, profissionalizando, tornando-se reconhecida como esporte através da Lei Pelé, regulamentada pela Lei Federal número 4.495/98, e pela Lei do Estado do Rio de Janeiro, de número 3.021, de 23 de julho de 1998. E apesar de concentrar-se na região Nordeste, Norte e Centro-Oeste, atualmente são realizadas, senador Cristóvão, senador Paulo Paim,
mais de 1.000 festas de vaquejada por ano. Isso não só envolve uma cultura, uma tradição, mas envolve uma gama de geração de empregos, de impostos, de fábricas, enfim. A vaquejada, que é um esporte genuinamente brasileiro, hoje, no Distrito Federal, senador Cristóvão, está sofrendo uma grande baixa. Uns ambientalistas entraram contra a vaquejada e um juiz de primeira instância suspendeu, a nível de Distrito Federal, qualquer prática de vaquejada. Quer dizer, eu queria aqui fazer um apelo a esse juiz, fazer um apelo ao judiciário. Sabe o que prejudica o povo brasileiro? É a maconha, que tem ministros liberando juízes e políticos. Essa sim. A droga, que destrói os lares, que destrói as famílias, que pai mata filho, que filho mata pai para roubar, mata os vizinhos, mata as famílias todas. A vaquejada, ela nasceu de uma disputa natural, bem natural. O vaqueiro, com seu gibão, seu chapéu de couro, e os que não tinham, na caatinga ali do Nordeste, ou lá na savana de Roraima, ou na mata, ele ia na líder buscar os bois, o gado, bovino, e muitos desses animais, às vezes, se recusavam a seguir, ou entrar num curral, uma coisa assim, e o vaqueiro tinha que partir com o animal para fazer a doma, e muitas vezes usou. Isso dali partiu uma disputa entre fazendeiros, criatórios, aprimoramento de animais nesse sentido, de pedigree, que começou com o cavalo crioulo no Rio Grande do Sul. Tem uns animais fantásticos, crioulo, senador Paulo Paim. Lindos, animais dóceis, bons de rédea, como diz o vaqueiro. Essa casa aqui reconheceu a profissão de vaqueiro. E aqui, de repente, no Distrito Federal, a mão de obra que construiu Brasília não é dos brasilienses, foi do nordestino, do nortista, do Brasil. Então não pode, porque aqui é a capital federal, seu juiz, acabar com uma cultura genuinamente brasileira. Aqui mora nordeste, nordestino, gaúcho, todo canto. Paulista, paraibano, macapaense, rio-brandense, amazonense, roraimense, catarinense, paranaense, carioca, paulista, paulistano, que mora no Brasil. E, de repente, o juiz dá uma canetada num dia antes de um grande evento. Não queria nem saber o prejuízo dessas pessoas. Portanto, eu vejo, às vezes, a justiça, ou essas pessoas que têm o poder da justiça, engolir um elefante e se engasgar com uma formiga. E aí, a cultura brasileira, rodeia, vaquejada, a corrida de cavalo, coisa do campo, que é a festa que alegra o homem do campo. Esse, doutor juiz, quando Vossa Excelência senta numa mesa para comer uma maçã, teve alguém lá no campo que ficou horas e horas plantando. Quando Vossa Excelência come uma beterraba, alguém meteu a mão no chão para plantar. Quando Vossa Excelência comeu uma alface, Vossa Excelência tem alguém plantando, calejada, mão calejada. Vossa Excelência estudou, os outros trabalharam. Quando o campo não planta, a cidade não janta. Quando Deus criou o mundo, Ele tirou um dia para o descanso, para o lazer. E o homem do campo encontrou essa forma de manter a sua cultura e a sua alegria. Então eu queria apelar ao senador Cristóvão, do Distrito Federal, senador Hélio José, senador Regufe, que atentem
a, a esse esporte, essa cultura reconhecida pelas leis brasileiras, algumas delas, está sendo, aqui, no Distrito Federal, extremamente perseguido. E ontem eu fui convidado para comer lá um churrasco no parque e vi ali, aqui, olha, a enfermeira, a Sueli, estava lá, uma enfermeira, estava lá. Eu vi lá crianças, mulheres, empresários, peões, toda a sociedade brasiliense, em todas as suas camadas sociais, lá, levando, dando carinho, dando um banho, tratamento, interagindo. Eu não vi ninguém lá fumando maconha, nem cocaína, nem atirando, nem espancando, nem batendo. Eu vi amor naquelas pessoas. No trato, no zelo, na boa alimentação. Veterinários, tinham lá advogados, professores. Até anotei. Doutor Márcio, advogado. Sansão, é um garotinho, tinha lá de 11 anos. Um abraço, Sansão, estava lá. Professor Tadeu, professor universitário. Todo mundo lá. E Assis, enfim, vários. Eu queria aqui aproveitar e fazer esse apelo, principalmente ao governador do Distrito Federal, que foi dessa casa, que aprovou aqui a profissão de vaqueiro. O governador de Brasília, ele tem um negócio nele. Ele deu pressão, ele corre, porque deram essa pressãozinha nele aí, ele não assinou, o cabo é frouxo. Deram a pressãozinha, tomaram o monumento do João Goulart. Eu queria ver ele, eu vi ontem a rádio dando pressão dos PM, bora ver se ele vai também. Sabe, o gestor, ele tem que ter compromisso com o seu Estado, com o seu povo, com a sua cultura, com a sua origem. A pressão, ela vai existir sempre, agora você tem que ter a sensibilidade, né? Sensibilidade. Então, na hora de sancionar lá uma lei, aqui ele vetaram, e esse veto estaria até hoje, parece que, lá na Câmara Distrital para ser reapreciado. Então está aí o recado aos companheiros que gostam aí de vaquejada, que ontem estavam tristes por conta dessa decisão judicial tão forte. Bom, eu quero aqui também aproveitar e quero parabenizar o povo de Roraima. Eu disse no início da minha fala que a presidenta Dilma olhou Roraima com olhar de mãe. Senador Paulo Paim, senador Cristóvão. Com olhar de mãe, porque ela foi agora 2 vezes no ano em Roraima, que a população é 500 mil, que não dá 300 mil eleitores, que não é menor do que qualquer bairro, mas ela foi 2 vezes ao estado de Roraima para fazer ações positivas que tem lá. Hoje as praças, o PAC, a ProUni, todos esses recursos que hoje circulam no estado de Roraima são fruto da maioria dos programas federais. Mas ela foi lá, ajudou. E o povo de Roraima reconheceu. Dos 15 prefeitos que tem lá, 16 prefeitos, só o prefeito do PMDB da capital, que é a mais beneficiada, a prefeita Tereza Jucá, que não assinou contra o impeachment. Os demais, até do PSDB, assinaram. Sem nem conhecer a presidenta. Mas sabendo da importância da presidenta Dilma para o estado de Roraima. Hoje, em Boa Vista, se tem essas praças, se tem essas creches, se tem essas casas, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos. Isso é um programa federal e que a presidenta libera recursos para ir. Eu fico triste de ver, por exemplo, essa aqui é a quantidade da manifestação que teve lá ontem contra o impeachment, organizado por um jornal que é do grupo do PMDB lá. Olha a manchete do jornal. Roraimense apoia o movimento. Vão ao centro cívico e pede saída da presidente. 30 pessoas. Todas carimbadas.
advogado da prefeitura e do PMDB e outros. 30 pessoas, em 500 pessoas. Quem é bom de matemática? Professor Cristóvão. Vê aí quanto por cento. Aí abre uma manchete, o jornal do PMDB, dizendo que a população de Roraima foi à rua. É muita demagogia, é muito oportunismo, é muita picaretagem. Isso é que é a luz da verdade. Mas o povo realmente reconheceu, não está aprovando isso aqui, mas aprovando a ação da presidenta, a coragem, a determinação de ela ter mostrado a sua preocupação com o estado de Roraima, meu estado natal, onde eu nasci, onde a gente se focou, pedir dela isso, e ela dizia no avião que sentia um pedido com muito amor, com muito carinho pelo aquele povo, e que ela atendeu. Portanto, senhor presidente, eu fico aqui hoje, a minha fala presa, não, mas limitada a esses dois assuntos. A questão da vaquejada no Distrito Federal e no Brasil inteiro. Eu sei o quanto isso mexe com o povo nordestino, nortista, centro-oeste, todo canto. E também falar dessa questão do movimento ontem em Roraima, que graças a Deus o povo de Roraima mostrou que não é um povo oportunista, não é um povo traidor, é um povo que sabe qual é a sua necessidade e na hora vai. Eles param rua, param a BR, fazem greve de 70 dias, mas não aceita ser peças de manobras de políticos oportunistas, políticos sem compromisso com a história de Roraima, políticos que chegaram em Roraima levando na mala só a ficha da corrupção e que estão hoje milionários, dominando meio de comunicação, televisão, rádio, mineradoras, shopping center, posto de gasolina, etc. E o povo sabe quem são essas aves de rapinas, esses parasitas do nosso estado. E, portanto, não foram às ruas, não atenderam esse chamado da ingratidão, Queria aqui, senhor presidente, concluir a minha fala parabenizando ao povo de Roraima que, quando for preciso ir à rua para tirar um péssimo gestor, sempre vai. Mas que não vai por sua vontade, pela sua dor, pela sua necessidade. Não induzido por jornalistas que ganham da Assembleia Legislativa e ganham do meio de comunicação, que fazem sensacionalismo, que soltam uma manchete mentirosa dessa. 30 pessoas não representa 500 mil pessoas. Queria fazer essa colocação, esse desabafo. Não, senhor presidente, só para encerrar, presidente Cristóvão, eu queria chamar a população brasileira para uma reflexão. Ao não ida das pessoas às ruas, não é aprovação do governo. O grau de insatisfação existe, tem erros, tem acertos, mas que há vontade de mudar. Agora, o que as pessoas sabem é que não se troca presidente, senador Cristóvão, não se troca presidente da República como se troca um técnico de futebol. Um técnico de futebol, por melhor que ele seja, mas se os jogadores não estão recebendo bem, faz um boicote. Se a diretoria não está se encontrando, se a diretoria vendeu os melhores jogadores, ali uma rivalidade, o time começa a perder, a torcida entra em desespero, e eles tiram o técnico como se fosse o técnico, às vezes, a causa daquelas derrotas. Aprendeu-se isso no Brasil, sacrificar os técnicos de futebol. Mas um presidente da República brasileira não é um técnico de futebol. Senador Cristóvão, se você fizer uma manobra brusca, der uma bruta freada ou uma curva fechada,
com uma carreta, ela vai capotar. O Brasil é uma carreta. Não pode fazer essa manobra violenta assim. Até porque trocar o motorista dessa carreta pelo copiloto que ajudou a dirigir o tempo inteiro. Então, eu tenho dito aqui, eu já vi senadores repetir, vou repetir o que eu tenho falado desde o início. Se é para fazer uma mudança, eu tenho 8 anos de senador, eu abro mão, com a maior aprovação no meu estado. Abro mão. Que ele faça uma eleição geral. Geral. Aí sim, vamos estabelecer um novo caminho. Agora, usar mecanismo que não está previsto na Constituição, daquela forma, para fazer uma curva, acertos, telefonemas, já oferecendo que dou mais, fulano dá mais. Que é isso? Isso o povo brasileiro não concorda, e eu como parlamentar aqui dentro não vou concordar. Vou, claro, de forma a buscar o entendimento, tentar a construção, mas se eu ver que esse barco aqui vai afundar para se montar uma quadrilha aonde o principal personagem é seu Cunha, tem que tocar fogo, tem que virar o bicho, tem que brigar até com o céu da boca, porque nós estamos caminhando para um suicídio político. Suicídio político. Então, eu queria fazer esse alerta.